galerinha, beleza? Como vocês estão? Gente, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e é de pizza! Gente, quem não gosta de uma boa pizza, né? Ainda mais uma massa caseira, é uma pizza deliciosa, crocante. Bora lá fazer essa pizza? Então nós vamos utilizar 250 gramas de farinha de trigo peneirada, 10 gramas de fermento biológico seco, 5 gramas de sal, 5 gramas de açúcar, 160 ml de água morna. Não pode ser fervendo e também não pode ser fria. E 15 ml de óleo. Primeiro passo para nossa receita vai ser acrescentar água morna. E aí, nessa água morna, nós vamos polvilhar o nosso fermento biológico seco. Não tendo jogado todo o fermento, a gente vai, com o auxílio de uma colher, a gente vai diluir esse fermento na água morna. Por isso que é importante que a água não esteja fria e também não esteja fervendo, porque isso vai fazer com que o fermento ele não se potencialize. Depois de diluído esse fermento, nós vamos acrescentar o açúcar. Aí a gente mexe, né, para que ele dilua também. E acrescenta o sal também. E aí faz o mesmo procedimento. Mexe para poder diluir o fermento, o açúcar e o sal. Tendo feito isso, a gente vai acrescentar o óleo. Aí também vamos mexer para integrar junto aos outros ingredientes. E por fim, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. E aí vamos acrescentar pouco a pouco, tá, gente? A gente coloca um pouquinho, mexe com o auxílio de uma colher. E aí vai colocando aos pouquinhos, mexe. Quando não for mais possível mexer com a colher, aí a gente começa a trabalhar com as mãos. Joga ela na bancada para sovar essa massa. Então, nesse momento, eu já acrescentei farinha, mas tá vendo a dificuldade que a gente tem já de mexer com a colher? Então, esse é o momento que a gente vai jogar essa massa na bancada pra gente poder sovar e trabalhar ela com as mãos. Então, aqui a gente começa a polvilhar farinha sobre a bancada pra gente poder trabalhar com essa massa. Então, para que ela não fique grudando, a gente coloca um pouco dessa farinha e coloca a massa por cima para a gente poder trabalhar bem ela. E aí nós começamos a sovar essa massa, não precisa de muita força,
ter jeito para trabalhar com essa massa. Então a gente amassa um pouquinho com as pontas dos dedos, polvilha um pouquinho de farinha, se começar a grudar na mão, e vai virando a massa e amassando com as pontinhas dos dedos de um lado para o outro, polvilha mais um pouco de farinha e assim vai. E aí a gente só tem que tomar um cuidado e se atentar para que a gente não coloque muita farinha na massa e faça com que ela fique dura. Então a gente vai olhando para ver como é que tá o ponto, se ainda gruda muito nas mãos e coloca a farinha com moderação, tá? Vai bem polvilhando mesmo, não joga muita farinha, polvilha um pouquinho, vai amassando bem a massa e aí se vai vendo a necessidade de colocar ou não mais farinha de trigo. Aí nesse momento, para que eu não tenha que ficar mais colocando farinha, eu passo um pouco de óleo nas mãos, mas bem pouco, só para não ficar grudando. E aí eu vou sovando a massa com esse óleo. Se quiser também, pode jogar um pouquinho de óleo sobre a bancada, só um fiozinho de óleo sobre a bancada, para a gente continuar sovando essa massa. Mas eu prefiro fazer dessa forma. Então eu acrescento um pouco de óleo nas mãos e jogo um pouquinho de farinha na bancada e vou sovando essa massa, porque aí não tem a necessidade de a gente colocar mais tanta farinha de trigo e acabar deixando só a massa dura. Então aqui a gente já chegou no ponto, tá vendo como ela tá macia, olha? E ela não tá mais grudando nas mãos. Então a gente já pode parar de sovar essa massa e o ponto dela é essa, ó, a gente aperta e a massa volta, tá vendo, ó? Aperto e ela volta. Então esse é o ponto da nossa massa. Aí nós vamos pegar uma vasilha e a gente coloca um pouquinho de óleo e vai passando com um papel ou com os dedos mesmo, espalhando bem sobre toda essa bacia. Não é muito óleo, tá, gente? É só para não ficar grudando a massa. Então a gente unta com óleo e aí depois a gente vai colocar a nossa massa dentro para que ela possa crescer dentro dessa vasilha. Então a gente vai deixar aí dentro. Aí eu costumo fazer assim, eu pré-aqueço o forno e no fogo mínimo. E aí quando eu tô terminando a massa, eu desligo o fogo e coloco essa massa tampada. A gente vai tampar ela agora com um pano. E tampada, eu coloco ela dentro do forno para deixar ela uns 30 a 40 minutinhos crescendo. E aí depois que a nossa massa cresceu, eu já tirei ela daquela bacia que se encontrava e coloquei sobre um tapete culinário para a gente poder amassar essa pizza, né? Já fazer o formato dela para poder levar ela para o forno. Então a gente vai amassando, a gente começa do centro para fora. Então a gente vai levando a massa do centro até as bordas, sem amassar ela de uma vez. Essa é a maneira ideal para a gente assar em forno a lenha também. Então a gente vai apertando, vai modelando com os dedos, né, o formato da pizza, do centro para fora, deixando uma bordinha, né? Isso fica a critério de você, né? Como você quer deixar essa borda, mas vai ajeitando até você sentir
que essa massa, ela já tá um pouco fina, né? Ela já não tá tão grossa, tanto no meio quanto em suas laterais. Ela vai ficar um pouco mais grossinha mesmo na própria borda. Então a gente faz todo esse processo para a gente poder levar pro forno para pré-assar essa massa. Então eu já tenho aí o forno ligado. Esse meu forno ele tá ligado no máximo, porque ela tem que estar bem quente para ela poder pré-assar. Aí a gente vai colocar no forno até ela dourar e depois a gente tira para poder seguir com passo a passo, né? Colocar o molho, poder montar e levar ela de volta para assar finalmente essa pizza. Então aqui essa massa já está como eu gostaria, ela já está na espessura que eu gosto, que é deixar ela um pouco mais fininha e deixar só uma borda. Então eu já vou levar ela para assar, e aí eu mostro o resultado para vocês de como ela ficou douradinha para a gente poder finalizar. Então aqui nossa massa já está pronta, acabei de tirar ela do forno, ela já está pré-assada, olha como que ela está dourada por baixo. Então ela já tá num ponto legal, né? Não pode deixar ela passar, porque se você deixar ela muito tempo no forno, quando você levar para finalizar, ela vai acabar queimando. Então tem que ser num bom ponto. Você tem que ficar de olho nessa pizza para que ela não passe do ponto. E aí eu fiz um molho caseiro, né, com os tomates, processei os tomates e coloquei os temperos. E aí eu passo com as costas de uma colher o molho sobre toda a pizza, para a gente poder montar o recheio de acordo com o que você deseja. Então essa eu vou estar fazendo de mussarela e também de calabresa. Então aqui eu já finalizei a montagem dessa pizza e eu vou levar ao forno e prestar atenção, porque normalmente eu coloco em 200 graus, mas presta atenção para não deixar queimar essa pizza. E aqui nós já temos ela pronta, ela fica muito crocante, muito deliciosa, então vale a pena você fazer essa pizza em casa. Aqui eu cortei ela, mostrar para vocês como que ela ficou bem fininha e ela fica muito saborosa. Bora lá fazer essa pizza! Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Se vocês gostaram, dê um like para ajudar o canal, compartilhe com os amigos, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as receitinhas e bye bye! Beijinhos!